Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja muito bem-vindo a este vídeo do meu canal. Hoje eu vou falar para você que está pensando em prestar o Enem neste ano e tem uma dúvida na sua mente. Posso usar a linguagem neutra de gênero? Este vídeo está aqui especificamente para você que discute esse assunto, que tem dúvidas sobre esse assunto, você que é professor, você que é estudante, você que é linguista, assim como eu trouxe este vídeo justamente para que nós possamos discutir o assunto com um pouquinho mais de propriedade. Enquanto o Carlão roda a vinheta, você pode dar um cliquezinho ali e fazer a sua inscrição no canal, porque eu sempre trago conteúdos novos aqui, certo? Então, vamos lá, roda a vinheta, Carlão! Muito bem, vamos aqui à discussão importante, porque ela começa com uma questão terminológica e daí eu vou aprofundar a discussão para vocês. Olha só, quando as pessoas pensam, vou utilizar linguagem neutra de gênero dentro da redação do Enem, na verdade, elas costumam utilizar este nome aqui, ó, pronome neutro. Bem, uma coisa você tem que entender, pronome neutro é diferente de linguagem neutra de gênero. Isso aqui é um escopo muito maior, muito mais amplo. Pronome neutro é tipo de um apelido, sabe? É tipo de um apelido. É como se fosse uma gíria que foi criada para designar a linguagem neutra de gênero. Durante o vídeo você vai saber a minha opinião sobre o assunto, os aspectos técnicos, então fica tranquilão aí, antes de você sair babando e soltando pavor nos comentários do canal. Assista até o fim, beleza? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Utilizar a terminologia pronome neutro, quando nós falamos de pronomes dentro de uma língua como o português, já é um erro terminológico, certo? É um erro terminológico. Por quê? Porque dentro da própria língua portuguesa, já existem pronomes que são neutros. Hã? Já existem? Meu Deus, eu achava que isso aí era do tipo do ano passado, achei que isso aí fosse 2020. Calma, eu explico para você. Quando nós estamos estudando pronomes, existem vários tipos de pronomes. Na verdade, são 7 categorias pronominais. Tá? Então você tem pronome pessoal, pronome de tratamento, você tem pronome possessivo, você tem pronome interrogativo, você tem pronome indefinido, você tem um pronome relativo, certo? E você tem o pronome demonstrativo. Eu quero me concentrar especificamente no pronome demonstrativo. Quando você pensa em pronome demonstrativo, eu quero só mostrar para você aqui uma coisa curiosa. Nós temos, olha só, essas formas. Este, esta e isto. Beleza? Isso é só para explicar o porquê do erro neste termo, tá? Porquê do erro nessa nomenclatura. Então, este, esta e isto. São 3 pronomes demonstrativos. Este é um pronome indicado dentro do rol desses pronomes como um pronome masculino. Esta é indicado como um pronome que está no rol dos pronomes femininos. E isto, certo? Está empregado como um pronome neutro, tá? Lá é chamado de neutro. Isto não é um pronome masculino. Isto é um pronome neutro. Joia? Por quê? Porque o que acontece é que o pronome isto, diferente de este e esta, não pode ser empregado para pessoas. Você emprega apenas para coisas. Porque parte-se do princípio de que a coisa em si não possui gênero. Mas tudo bem. Eu só queria mostrar que quando você pensa, o pronome neutro é uma coisa nova no português, não é uma coisa nova, cara. Isso aqui é um resquício que vem lá da origem da língua portuguesa, do latim, do grego e de todas as incursões que nós tivemos na formação da nossa base linguística. Mas é só para você saber por que esse nome está errado. Então, a partir de agora, eu não quero que você fique utilizando esse termo pronome neutro, porque é como se você fizesse referência a esse elemento de uma forma quase que incompetente. É como se você estivesse brincando de falar sobre língua, nesse caso. Tá? Então vamos lá.
Linguagem neutra de gênero. Isso compreende o quê? Isso compreende um movimento das pessoas que não se identificam com gêneros específicos, que convencionalmente algumas pessoas denominam como indivíduos não binários, certo? Então é como se fosse uma reivindicação dos indivíduos não binários, certo? Para que possam se sentir representados pela modulação de concordância que a língua faz. Isso significa para adequar a concordância das palavras dentro de uma sentença, certo? Então a pessoa não se sente representado por um gênero masculino nem por um gênero feminino. Agora, vamos falar sobre isso. Primeiro eu vou partir da lógica mais elementar. A primeira coisa com a qual você deve tomar cuidado é que esse movimento é um movimento especificamente dirigido para a representatividade dos indivíduos que se declaram não binários. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu vejo isso em muitas reportagens, eu já concedi muitas entrevistas tentando desfazer essa discussão, essa querela, que é a seguinte: as pessoas falam, não, mas linguagem neutra de gênero é uma pauta da comunidade LGBTQIA+. Cuidado. Por quê? Porque não é possível dizer que esta é uma pauta da comunidade como um todo. Porque dentro dessa comunidade existem profundas clivagens, ou seja, nem todo mundo se identifica com a percepção do não binário. Nem todo mundo se identifica com a percepção do gay, por exemplo, certo? Ou da pessoa trans. Veja que coisa curiosa. Há muitos anos nós já tivemos, uma batalha judicial imensa para que fosse possível nós reconhecermos o nome social da pessoa. Você sabe o que é o nome social? Tá? Vamos pensar no caso da pessoa trans, certo? Se eu, por exemplo, fizesse um pedido para o nome social e eu quisesse mudar o meu nome porque eu não me identificasse, por exemplo, como Pablo, né? Como cidadão hétero, cis, se eu fosse trans e na realidade quisesse que meu nome fosse Paola. Eu entro com esse pedido e eu tenho esse direito garantido hoje. Agora perceba, se eu desejo que eu seja reconhecido com o nome Paola, eu também vou desejar que a forma de tratamento identifique essa forma com a qual eu me identifico, correto? Então, você tentar utilizar uma neutralidade sobre toda a língua é uma forma de você ferir, inclusive, algumas pautas que estão aqui dentro. Então você não pode dizer que essa é uma pauta de toda a comunidade LGBTQIA+. É de uma parcela da comunidade, mais especificamente de quem não se identifica com gênero algum, né? Nesse caso, os não binários. Peço desculpas, inclusive, se nesse momento já tiver surgido alguma nomenclatura que seja aparentada aos não binários e eu tenha deixado de lado isso aqui. Tudo bem? Mas vamos lá. Por que eu preciso explicar para você o porquê de as pessoas acharem que é necessário criar uma estratégia para que haja uma representatividade dessas pessoas. Eu vou pegar talvez um caso muito simples, tá? O caso da palavra aluno. Aluno. Quando você pega tentativas, experimentos em linguagem neutra de gênero ou linguagem não binária, nesse caso, você tem a tentativa de escrever aluno assim, com X, certo? Uma outra tentativa, escrever com arroba, perfeito? E mais uma tentativa que é com a letra E. Bem, vamos ao caso. O que acontece nesse momento? Existe uma coisa que nós chamamos na linguística de linguística popular ou linguística freestyle, tá? Linguística freestyle é um termo que eu acabo utilizando, mas a linguística popular é basicamente o seguinte:
A forma como pessoas que não estudam língua, linguagem, linguística de forma aprofundada, de forma técnica, a forma como essas pessoas percebem a língua, tá? Então assim, na educação regular, totalmente deficitária que nós sabemos que existe no nosso país, muita gente acredita que esse o que está aqui no finalzinho dessa palavra seja um indicativo de masculino. Por quê? Porque o cara pensa aluno, aluna. Então eu tenho masculino e feminino. Mas aí vem uma coisa importante para você entender. Essa coisa importante é o seguinte. Quando você passa de aluno para aluna, você mexeu na última letra. Você fala porque você tirou o O, que indica masculino, e colocou o A, que indica feminino. Então, para não indicar nem masculino nem feminino, convém utilizar X arroba ou a letra E. Mas aqui nós temos algumas questões. As primeiras eu vou explicar em relação à ordem técnica, depois em relação à ordem prática. Em relação à ordem técnica, a primeira coisa que você tem que saber é que esse O não é um indicativo de masculino. Não é. Bem, como é que você sabe que isso aqui não é um indicativo de masculino? Se você tiver paciência, saco, né, e um pouquinho de interesse, você vai abrir uma gramática aí na sua casa. Pode ser a que eu escrevi, pode ser a do Evanildo Bechara, pode ser da Mini Boina em Raui, pode ser qualquer gramática que você tiver aí no meio, uma gramática, certo? Uma gramática de verdade. Ou um livro sobre morfologia. Você vai ter essas informações. A informação vai ser a seguinte: o O que está aqui não é uma coisa chamada de desinência de gênero. O que é uma desinência? É um pedacinho de palavra que você coloca na raiz, né, de um termo. Então, isso não é uma desinência marcadora de gênero. O que eu quero dizer? Este O não marca masculino. Pablo, isso você está inventando? Não. Isso é assim na língua portuguesa. Desde quando? Desde quando a língua portuguesa foi formatada. Nós temos este O como uma coisa chamada de vogal temática, certo? O que é uma vogal temática? Ela ajuda a formar o que nós entendemos como o tema de uma palavra, certo? Então, aqui eu tenho uma vogal temática que está indicando que esta palavra não está no feminino. O que isso significa para você? Você vai falar, isso significa que se ela não está no feminino, ela está no masculino. Não. Por quê? Porque é o seguinte, do surgimento da língua portuguesa, lá do latim, mais especificamente do latim vulgar, nós tínhamos 3 formas de gênero. Nós tínhamos o masculino, o feminino e o neutro, igual eu mostrei para você aqui com os pronomes, certo? Daí aconteceu o seguinte, meu velho, isso é muito importante você pensar. As terminações associadas a masculino e neutro eram muito foneticamente semelhantes, certo? E algumas terminações dos casos do latim eram muito foneticamente semelhantes com o feminino. E por causa disso, como a língua portuguesa que foi evoluindo do latim, evoluiu de um latim falado, que era o latim vulgar, a vulgata, não o latim eclesial, aquele escrito, o latim das igrejas. Por causa disso, por causa do povo falando, o que aconteceu? O masculino e o neutro viraram uma coisa só. Eles viraram uma coisa só. E dessa forma, nós apagamos dentro da língua portuguesa a identificação pontual, singular do masculino. É por isso que as pessoas dizem que o masculino é neutro, certo? É por isso que as pessoas dizem que o masculino representa todo mundo. Mas não é porque seja masculino, é porque nós temos uma vogal temática que monta o tema de uma palavra e não identifica gênero. Não identifica gênero. A única coisa que pode identificar um gênero dentro da nossa língua é uma coisa chamada de desinência de gênero. E desinência de gênero está aqui. O A.
Então, na realidade, o único gênero que se marca no português é a flexão do neutro para o feminino. O que significa dizer que a língua portuguesa já possui um gênero neutro. Já possui. Pablo, mas aí eu não me identifico com essa forma de neutro no português. Mas aí, nesse caso, o que acontece é que no momento da sua formação, quando você estava estudando, explicaram para você assim, gênero masculino e feminino. Mas não é assim. Tinha que ser explicado. Gênero neutro e feminino. Tinha que ser explicado dessa maneira. Mas você tem que entender que nós começamos a explicar isso lá nas séries fundamentais. E esse é um conceito mais refinado, demora um pouquinho mais para entender. E é por isso, foi por uma opção didática que essa confusão surgiu. Expliquei a parte teórica, tá bom? Agora eu vou explicar a parte prática. Eu poderia também explicar a parte teórica aqui, por exemplo, como o fato de o arroba e o x não poderem ser vogais temáticas, certo? Mas vou explicar aqui a parte prática. A parte prática é a seguinte. No caso dessa manifestação, o x não forma sílaba. Para formar uma sílaba você precisa de uma vogal. Então o x não forma sílaba. Se você falar alux, você não tem uma palavra da língua portuguesa que não forma sílaba. Beleza? Isso dificulta bastante a fala e, por extensão, a escrita. Em aluno com arroba, o arroba não tem som. Como não tem som, isso é impossível de se falar. Quando você tem alune, certo? Você está utilizando aqui uma forma que não identifica gênero de palavra, certo? Ela não identifica gênero de palavra nesta palavra. Acontece que a letra E pode ser vogal temática em outros termos. Por exemplo, vamos pegar aqui, estudante, certo? Que nesse caso, eu tenho o E que encerra uma palavra comum de dois gêneros, certo? Então, essa é uma questão que mudar simplesmente uma letra não alivia o problema. Mas por que você falou em questão prática, Pablo? Vamos lá. Eu preciso descobrir uma forma de representar os indivíduos não binários, correto? Correto. A partir do momento que nós vamos representar os indivíduos não binários, e não me entenda mal, eu não estou dizendo que a pessoa não pode falar assim, eu já vou explicar o que eu quero dizer com esse meu raciocínio. Eu não posso querer exigir que a gramática abrace a linguagem neutra de gênero como forma padronizada ou como forma alternativa ao padrão, ou seja, equivalente ao padrão. Por quê? Porque ao fazer isso e privilegiar a comunidade não binária, nós temos algumas questões. Uma delas é, como é que vai ficar o fato de o indivíduo que precisa de um software de leitura? Explico, na hora de um cego fazer uma prova, existe um software de leitura que lê para ele, correto? E lê baseado nos princípios sistemáticos e sistêmicos da gramática, o sistema da gramática da língua portuguesa. E no sistema da gramática da língua portuguesa, você precisa formar sílabas. Isso significa que o cego que estiver ouvindo isso aqui não vai conseguir compreender isso, não conseguirá compreender isso, tampouco conseguirá compreender isso. Talvez aqui ele até consiga compreender um pouco. Mas nós não estamos apenas nesse caso excluindo as pessoas cegas. Nós vamos excluir outra categoria, as pessoas disléxicas. Por quê? Porque se existe na estruturação da própria língua uma dificuldade em relação ao disléxico ou disgráfico, em relação às letras e à formatação das palavras, se nós acrescentarmos isso ao padrão, vai ser praticamente uma forma de você alijar o disléxico e o disgráfico da escrita e da leitura, certo? Nós teremos um grande problema em relação a isso. Ou seja, eu não posso privilegiar uma categoria para desprivilegiar completamente outras categorias, correto? Então,
Por que eu estou dizendo isso? Porque tudo isso vai refletir agora na questão de utilizar isso dentro da sua prova do Enem ou não. A prova do Enem tem um princípio básico que é você utilizar o registro do padrão culto de linguagem, certo? A norma padrão. A norma padrão envolve concordância, a norma padrão envolve regência, etc, etc, e ortografia. Caso você opte por essas formas, você está cometendo, no momento, um erro de ortografia, um erro de concordância, e em alguns casos, como esses dois aqui, escrevendo palavras agramaticais, em que você perde a palavra toda, tá? Então, não utilize, porque ao utilizar isso aqui, nós teremos problemas. Agora, quero fazer duas considerações importantes. Primeira consideração importante, você pode falar assim, Pablo, mas você não aceitar o uso da linguagem neutra de gênero, você está sendo transfóbico. Vamos fazer uma correção? Isso não é uma pauta da comunidade trans, é uma pauta da comunidade não binária. Correto? Vamos partir daí. Outra coisa, eu não disse que eu não aceito. Eu não disse que eu não aceito. Eu disse que existem instâncias diferentes. Vamos imaginar que você seja uma pessoa não binária e você goste dessa proposta. Fala, Pablo, ó, eu vou falar uma coisa. Eu entendi tudo que você explicou, eu entendi que já existe essa forma de gênero neutro, do chamado masculino neutralizante, né, ou apenas o gênero neutro normal. Eu entendi que deveriam ter me explicado assim, gênero 1 e gênero 2, certo? Ou gênero A e gênero B, em vez de falar masculino e feminino, isso tudo eu entendi. Mas eu quero escrever na internet assim, eu quero falar com os meus amigos assim, com as outras pessoas que fazem parte da comunidade, eu quero falar dessa forma. Não posso agora? Pode. Você pode. Esse é um direito seu. O que é que não é possível, tampouco razoável? Querer que a linguagem neutra seja imposta como norma gramatical, ou seja, que ela equivalha à norma gramatical, certo? Por quê? Porque nesse caso, como é que nós vamos chamar, como é que nós vamos tratar linguisticamente falando a linguagem neutra de gênero? Como uma variação diastrática. O que é uma variação diastrática? Que é concernente a um determinado público, certo? Determinada comunidade utiliza dessa forma. Isso é uma variação diastrática. Perfeito? Então, você pode utilizar a linguagem neutra no seu dia a dia, na sua vida prática, como uma forma variante. Assim como você utiliza uma gramática mais afrouxada quando fala em casa. Assim como você utiliza um registro mais informal quando escreve no WhatsApp, certo? O que você não pode é querer que, por exemplo, os livros venham dessa forma, as peças processuais venham dessa forma, tudo apareça dessa forma. Pablo, mas eu já vejo que algumas campanhas estão utilizando assim. É claro, por quê? Porque isso é o que nós chamamos de clickbait. O cara tá querendo isso para pegar o seu dinheiro. Ele tá falando assim, ó, eu tô do seu lado, viu? Mas entenda uma coisa, cara, a indústria nunca tá do lado de ninguém. A indústria tá sempre correndo atrás de uma coisa chamada dinheiro. E se ela descobrir que essa é a forma de pegar o seu dinheiro, beleza, ela vai utilizar, tá? Mas o que eu tô querendo dizer? Você pode utilizar, só não pode querer que isso seja padrão. Não pode querer alterar a norma padrão porque você acha que deve ser assim, correto? Não pode, certo? Por quê? Porque biolinguisticamente falando não é assim que a língua evolui, tá? Não é assim que a língua evolui. Existem livros de biolinguística evolutiva, tá? Um exemplo de livro assim é Porque Apenas Nós, do Berwick e do Chomsky. Livrão, ótimo, um ótimo livro para falar sobre biolinguística evolutiva, tá? Mas aí também preciso que você entenda uma coisa. Da mesma forma que eu posso utilizar no meu dia a dia, eu não posso achar que no momento de uma avaliação eu deva utilizar esse registro. Por quê? Porque esse registro seria um registro informal. E você também não pode querer que isso seja considerado norma e, por exemplo, que faça parte de uma aula de gramática. Por quê, Pablo? Pode até fazer parte de uma aula de gramática no sentido de mencionar variações. Variação diastrática. Dá um outro exemplo então de variação diastrática, Pablo. No caso aqui, eu coloquei o LGBTQIA+, né? Vou pegar o caso do G. Então, porque nesse caso você tem o pajubá. O pajubá é uma espécie de dialeto específico, né? Eu utilizei dialeto no sentido lato, né? Mas é uma variação diastrática, é daquele grupo.
Agora, não seria razoável, né, a comunidade gay querer exigir que a gramática adotasse o pajubá e que todas as pessoas falassem o pajubá justamente porque eles não se sentem representados pelo vocabulário que ora existe na língua portuguesa, certo? Isso não tem cabimento, tá? E quando nós falamos cabimento, é o cabimento do ponto de vista gramatical, do ponto de vista científico, até mesmo do ponto de vista social nesse aspecto, certo? Então, essa é a justificativa para você não utilizar linguagem neutra de gênero dentro da sua prova do Enem. Gostou desse assunto? Pablo, eu queria saber se existe algum debate sobre isso, existe alguma coisa mais completa. Existe. Ó, eu lancei um livro sobre isso, vou trazer bem pertinho aqui para você, ó. Linguagem neutra de gênero, tá? Um debate necessário, pela editora aqui do Grupo Gen. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Para você ter ideia o que é que eu abordo neste livro aqui, para você poder entender o que você vai encontrar aqui, tá? Então eu falo sobre questões de abertura do assunto, falo um pouco sobre gramática, o gênero das línguas do latim, a morfologia, como é que outros países e outras comunidades tentaram fazer neutralização de gênero no sistema linguístico, certo? Como ocorrem as mudanças no português, para você não achar que é simplesmente assim, alguém decide e muda. Quais são as justificativas e as conclusões a que eu chego depois desse debate. Não é um livro muito longo, ó, eu vou falar aqui para você ler rapidinho, são 112 páginas, tá? É uma leitura agradável. Você que é professor de língua portuguesa, pesquisador, linguista, aluno, você que é curioso, eu trouxe isso numa linguagem bem simples e bem didática para você poder entender. A última coisa que eu vou falar para encerrar é que existem dois gêneros que você precisa sacar. Um que é chamado gênero biopsicossocial, que daí é toda essa construção social, biológica, psíquica que envolve os aspectos que são aspectos imanentes do indivíduo. Outra coisa se chama gênero gramatical, que é algo bem elementar e que diz respeito exclusivamente às entidades linguísticas, às palavras. Beleza? Se você curtiu, deixa o seu like, deixa um comentário, divulgue esse vídeo para os seus amigos para que eles tenham uma boa noção a respeito disso, afinal de contas a prova já está chegando. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiro!